A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, vamos continuar com a nossa série sobre as bem-aventuranças, os ensinamentos do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Se você não viu desde o começo, vá até o primeiro vídeo, ouça, nós falamos sobre os humildes de espírito, sobre os que choram, né? Falamos sobre os mansos, os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos. E hoje nós vamos falar a respeito dos limpos de coração. Eu vou estar lendo a Bíblia na versão Almeida atualizada, King James atualizada e vou ler um versículozinho na versão também NVI, tá bom? Vamos ler o nosso texto base, Mateus capítulo 5, eu vou ler o versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse mesmo versículo na versão NVI é assim, ó: Bem-aventurados, ou seja, felizes, os puros de coração, pois verão a Deus. A palavra limpo é trocado pela palavra puro, porque sujeira, o puro, né, que é limpo. Então, é usado esse termo e a gente vai usar mais esse termo também, tá bom? Vamos entender primeiro o que é coração, porque as pessoas elas entendem coração mais como a fonte dos sentimentos, né? É muito comum as pessoas falarem, eu senti no meu coração, né? Mas coração aqui na Bíblia tem outro sentido. Vamos entender aqui o que significa coração. Primeiro, vamos ler na versão Almeida, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que fala: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Já na versão King James, versículo 23 de Provérbios 4, fala assim: Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois a disposição do coração depende de toda a tua vida. Na versão King James, dá uma visão mais clara, o íntimo da razão, porque o coração, quando se refere ao coração aqui, está se referindo ao íntimo da razão, ao intelecto, aos seus pensamentos, sentimentos e vontades, porque tudo começa com o pensamento. Então, do pensamento vai surgir sentimentos e depois vontades, tá bom? Então, vamos ter esse entendimento. Agora, vamos compreender uma coisa. Vamos fazer aqui vamos dar aqui um exemplo. Imagine uma casa e essa casa está toda suja. E alguém precisa, né, o dono da casa precisa morar naquela casa, mas a casa está toda suja. Então, o que ele vai fazer? Ele vai limpar aquela casa para poder ele morar na casa. Não vai morar numa casa toda suja, né? Então, essa casa é como se fosse o ser humano. Nós que somos servos e servas do Senhor, nós buscamos a purificação que vem de Deus. Porque nós temos o entendimento que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, como diz lá em 1 Coríntios, né? No capítulo 6, versículo 19, que fala: Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertence a vós mesmo? Então, nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai morar em uma casa, não vai habitar em um templo sujo. Precisa ser purificado. E como é que é purificado? É purificado através da palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela vai purificando. Lá em Tiago 1:21 fala: Portanto, livrai-vos de toda a impureza, todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Então, a palavra do Senhor. Também o Senhor Jesus, ele também fala lá em João, no capítulo 15, versículo 3, fala: Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. À medida que nós vamos lendo, compreendendo, aprendendo a palavra do Senhor, né, seja através de ensinos de pregação, através da leitura da palavra, nós vamos sendo limpos, porque vai saindo toda aquela impureza à medida que nós vamos lendo a palavra, que nós vamos crendo, né? Então vai saindo toda a impureza. O Senhor ele vai nos ajudando a mudar naquilo que precisa. Então, por exemplo, se uma pessoa ela
ela cultiva dentro dela alguma coisa, um sentimento, um pensamento, né, ou atitudes que não esteja de acordo com a palavra, à medida que ela conhece a palavra, o Espírito Santo de Deus vai convencendo a pessoa, né, do pecado, da justiça e do juízo, e aí vai ajudando a pessoa a corrigir aqueles erros, porque quando se trata de impureza espiritual, são pecados. Então a pessoa vai saindo do pecado, a pessoa vai sendo liberta, e aí a casa vai ficando purificada. O Espírito Santo cada vez mais ele vai habitando, tá certo? Então aqui fala que os limpos de coração verão a Deus. O Senhor Jesus, ele falava muito a respeito disso. Eu vou ler aqui em Marcos, no capítulo 7 de Marcos, e eu vou ler aqui só um trechinho, no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo, eu vou ler a partir do 18. Então lhes disse, aqui está falando o Senhor Jesus, tá? Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração, ou seja, dos pensamentos, sentimentos, vontades, do intelecto, né? Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Aí ele vai citar várias impurezas: a prostituição, os furtos, os homicídios, adultério, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. E tudo começa com o quê? Tudo começa com o pensamento. Como é que a gente mantém a nossa mente pura? Meditando na palavra do Senhor, para que a gente venha ter conhecimento da palavra de Deus, buscando a presença do Senhor, para que o Senhor nos ajude, né? Para que o Senhor venha nos dar um entendimento, para que o Senhor venha nos ajudar nesse processo. O Espírito Santo ele vai nos ajudando e rejeitando toda a aparência do mal, tudo aquilo que vier para corromper a nossa mente. Lá em 1 Pedro no capítulo 3, versículo 21, fala que prefigurando o batismo, agora também nos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo, porque quando a gente está sujo fisicamente, nosso corpo, a gente vai tomar um banho, né? Mas aqui está falando o seguinte, é remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus. Então, quando nós temos uma boa consciência para com Deus, quando nós estamos procurando andar nos caminhos do Senhor, então nós estamos preservando a nossa mente, o nosso coração. Essa palavra preservar significa guardar. Nós estamos guardando, nós estamos defendendo, porque é uma guerra. Nós vivemos em uma época onde a mente é atacada toda hora, para que as pessoas venham pensar em coisas que desagradam a Deus. Mas quando vem pensamentos desagradáveis, que é impossível você evitar o primeiro pensamento. Às vezes vem um pensamento que a gente nem espera, vem um pensamento, mas a gente repreende aquele pensamento e não deixa aquilo criar raiz em nossa mente. Vem um pensamento que desagradou o Senhor, então é como se a gente tivesse que ter um filtro na nossa mente. Então vem ali aquele pensamento, não agradou o Senhor, então a gente já repreende, a gente leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não permitimos que nenhum pensamento que esteja fora da vontade de Deus venha criar raiz em nossa mente. Aí nós estamos preservando a nossa mente. Quando nós não ficamos dando brecha, vendo coisas que desagradam ao Senhor, por exemplo, se está no celular ou na TV ou em qualquer ambiente que você esteja ali vendo coisas que vai sujar a tua mente, então
você já tem que fugir disso, fugir da aparência do mal. Estar em lugares onde as pessoas ficam contando piadas sujas. Eu sei que às vezes, quando a pessoa trabalha fora, ou às vezes assim no ambiente familiar, é mais difícil, mas a gente tem que guardar a nossa mente de toda aparência maligna, o que é um grande desafio, mas nós temos que fazer isso. E a gente só consegue com a ajuda do Senhor e quando a gente medita de como a palavra do Senhor fala dia e noite na palavra de Deus, a gente medita na palavra de Deus, a gente busca e o Senhor ele vai nos ajudando e a gente vai defendendo a nossa mente de todo pensamento impuro e não dando lugar ao diabo. Todos nós somos falhos, todos nós temos os nossos erros, mas à medida que nós buscamos a santificação, o Senhor ele vai nos ajudando e a nossa consciência ela fica tranquila diante do Senhor. Amém, amadas, em nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha trazido uma edificação espiritual para a tua vida e que isso venha te ajudar na caminhada com Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo com pessoas nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe para que a palavra do Senhor ela venha a ser semeada em muitos corações. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem na paz.